Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 24 da nossa jornada de leitura da palavra. E eu quero perguntar para você se você já se inscreveu neste canal. É muito importante porque se você se inscreve, assim que o vídeo sai, você já recebe a notificação, tá certo? E tem uma outra ferramenta que é muito importante você interagir, é o gostei. Ativa aí o gostei, o famoso joinha, para que não só você seja abençoado, mas que você possa fazer com que este vídeo chegue a muito mais pessoas. Se você está gostando, então deixa o seu gostei aí, tá bom? E olha, hoje nós vamos ler Êxodo 24, 25 e 26. Tá preparado? Então vamos começar. Êxodo 24. O Senhor disse a Moisés: Você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subam ao monte e venham até a minha presença. E quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros não, e o povo não deverá subir no monte. Moisés foi e contou ao povo tudo o que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte de manhã, ele construiu um altar ao pé do monte e colocou ali 12 colunas de pedra, uma para cada tribo das 12 tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como oferta de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subiram ao monte e viram Deus de Israel. Debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: Suba ao monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que eu escrevi, a fim de que você ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: Esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, deverá falar com eles. Então Moisés subiu ao monte Sinai, uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias e no 7º dia o Senhor lá da nuvem chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que me deem uma oferta. Receba as ofertas que eles quiserem dar de bom coração. Essas ofertas podem ser ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiaria para as preparações do azeite de ungir e para o incenso de cheiro agradável, pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Os israelitas deverão fazer uma tenda sagrada para mim, a fim de que eu possa morar no meio deles. E você, Moisés, faça a tenda e todos os seus móveis de acordo com o modelo que eu vou lhe mostrar. Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Revistam de ouro puro esta caixa, por dentro e por fora, e em toda a volta coloque um remate de ouro.
Façam também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfie os cabos nas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas de arca e não serão tirados dela. Eu lhes darei 2 placas de pedra, aonde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça como a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedra que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos 2 querubins, eu lhes darei as minhas leis para o povo de Israel. Vocês deverão fazer também uma mesa de madeira de acácia, com as seguintes medidas: 88 centímetros de comprimento por 44 de largura e 66 de altura. Revista de ouro puro a mesa e coloque um remate de ouro em volta dela. Em volta da mesa, faça um friso de 4 dedos de largura e um remate de ouro em volta do friso. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 cantos, perto dos 4 pés. Perto do friso deverão ser colocadas argolas por onde passam os cabos para se carregar a mesa. Esses cabos deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. A mesa será carregada por estes cabos. Faça os pratos, os copos, as taças, as jarras que serão usadas para as ofertas de vinho. Tudo isso deverá ser feito de ouro puro. A mesa será colocada na frente da arca da aliança e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Faça um candelabro de ouro puro. A sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça com ele. Dos seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado, 3 de outro. Cada um com seus braços deverá ter 3 flores com o formato de uma flor de amendoeira, com os botões e suas pétalas. A haste do candelabro deverá ter 4 flores com o formato de flor de amendoeira, como os botões e as suas pétalas. Debaixo de cada um dos 3 pares de braços deverá haver um botão de amendoeira. Os botões e os braços e o candelabro deverão formar uma só peça de ouro puro batido. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que iluminem a frente dele. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros deverão ser de ouro puro. Use 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que acompanham. E tenha cuidado de fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. O Senhor disse a Moisés: faça parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 delas uma nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da primeira cortina da primeira peça e 50 para a beirada da última cortina da segunda peça, de modo que as laçadas fiquem de frente uma para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortina para formarem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda, com 11 pedaços de pano feito de pelos de cabra. Os pedaços deverão ter o mesmo tamanho, medindo 13 metros e 30 de comprimento por 1,80 m de largura. Costure 5 pedaços um nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e 50 laçadas na beirada da outra peça. Faça também 50 prendedores de bronze e passe esses prendedores nas laçadas, juntando assim as 2 peças, uma com a outra, para que se forme uma cobertura só.
A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado do comprimento das cortinas ficarão de um lado e de outro para cobrir a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidos de vermelho e em cima dessas coloque outra cobertura feita de peles finas. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda. Cada uma das armações terá 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo dessas 20 armações 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação, para firmarem os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado de trás da tenda, ao lado oeste, você fará 6 armações e mais 2 armações para os cantos da tenda. Essas armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça, até que a primeira argola, que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocados desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da tenda, 5 para as armações de outro lado e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nela argolas de ouro, por onde passarão os cabos, que também deverão ser revestidos de ouro. Armem a tenda de acordo com o modelo que eu lhes mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e bordada com figuras de querubim. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro, que terão prendedores de ouro e serão fixados 4 bases de prata. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina põe a arca da aliança, aonde estão as 2 placas de pedra. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Põe a tampa da arca da aliança no lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, põe a mesa do lado norte da tenda e coloque o candelabro do lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e fios de lã azul, púrpura, vermelho enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro e com prendedores de ouro, e faça 5 bases de bronze para os postes. Amém! Terminamos a leitura de hoje, né? Mais uma etapa vencida e amanhã estaremos de volta. Vou te esperar, tá bom? Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau. Até amanhã.